Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas à Protagonista, a plataforma do Canal Rural que dá voz à mulher do agronegócio. É um prazer te ter aqui de novo. Gerir uma propriedade rural vai muito além de plantar e colher. Envolve planejamento, tomada de decisão, visão de futuro e, principalmente, saber liderar pessoas. No campo, quando a gestão é compartilhada pela família, o desafio se transforma em força. O trabalho desenvolvido na fazenda é um exemplo de como a união familiar, aliada à organização e ao olhar estratégico, pode impulsionar resultados sustentáveis e de alto desempenho. Hoje eu recebo a produtora rural Lucimara para contar pra gente como tudo isso acontece na prática. Mas antes, vamos conhecer um pouquinho mais sobre ela? Lucimara Rocha de Souza é de Pirapozinho, interior de São Paulo, e é mais conhecida como Lucy da Batata. Produtora rural e referência no cultivo de batata doce, ela cresceu com os pés na terra e a influência dos pais e avós agricultores. Mesmo tendo se formado em enfermagem, foi no agro que encontrou sua vocação. Hoje lidera com a família uma produção diversificada e é protagonista da sua história com paixão e raiz no campo. Oi, Lucy, bem-vinda ao nosso programa. Um prazer te receber aqui. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui. Vamos falar um pouquinho, sobre esses seus desafios. Em que momento você decidiu empreender, Você resolveu tomar a frente também da fazenda e vir para esses holofotes. Como é que foi essa transformação? A transformação veio de forma natural, porque a intenção não era empreender, Meu pai já era um empreendedor e no início eu vim para ajudá-lo, para fazer a parte financeira do negócio, Para ajudar a pagar contas. Esse foi o convite na época para poder ajudá-lo. E aí, quando eu tive a minha segunda filha, eu falei, eu vou sair do ramo que eu trabalhava para ajudá-lo. E aí as coisas foram acontecendo de forma bem tranquila e bem natural. E aí eu passei a empreender alguns anos depois. Bem legal. E como foram aí essas decisões, de empreender? A mulher, ela tem uma visão 360, então ela olha para essas oportunidades. E foi o que você viu no momento que você começou a empreender? Sim, eu vi nichos de mercado, Oportunidades diferentes que a gente poderia explorar. Esses mercados que ainda não eram conhecidos no ramo que eu trabalho hoje na batata doce. Você trabalha com batata doce e faz a cerveja de batata doce. Isso é muito interessante, É uma novidade do mercado, inclusive. Nós começamos ali já há alguns anos, Mas é a primeira cerveja do Brasil feita com batata doce. Elas são sem glúten. E aí, quando eu vi que eu falei, nós vamos começar a produzir, não só a produzir as batatas de polpa colorida, eu falei, mas por que a gente não faz alguma coisa diferente? Então, já que a gente produz algo diferente, que não é tão conhecido no mercado, que são as batatas coloridas, que ainda o consumo ainda é baixo, mas vamos fazer algo a mais, E aí, juntamente com o meu pai, desenvolvemos aí essa cerveja com batata doce, que são 3 variedades, de 3 colorações de batata doce diferente, e se tornou o sucesso da casa. Que legal. E quais foram os maiores desafios que você teve, Lucy? Em algum momento você pensou em desistir? Até para quem está ouvindo a gente também, E está passando por um momento desafiador. Uhum. Bom, a gente, lógico, sempre tem as dificuldades. A gente fala que no agro a gente tem sempre os seus ônus e bônus. Já sim, pensamos em desistir. Até inclusive um fato que a gente estava na lavoura num dia com meu pai à noite, já era à noite, já estava entardecendo, e a gente precisava fazer a pulverização, precisava plantar, tinha que pulverizar e a gente não sabia, e funcionário já não queria mais ficar, que deu horário, queria ir embora. E aí a gente precisa conversar e olha, eu preciso desse momento porque é o time de plantio, é o time da pulverização, a gente não poderia deixar para o dia seguinte.
E aquele dia foi um dia muito estressante, e aí eu e meu pai olhamos assim um para o outro e falou, a gente vai conseguir, a gente vai vencer, um vai ajudar o outro. Eu fiquei ali com os funcionários para poder ajudá-los ali a finalizar o serviço. Meu pai partiu para a pulverização para poder fazer o outro serviço. E eu falo assim que são momentos estressantes que a gente tem, mas que se a gente consegue levar tudo de forma tranquila, né, e pôr a cabeça no lugar, a gente consegue levar adiante. Para quem está assistindo a gente, se fosse para você dar algumas dicas, né, de organização, de planejamento, coisas simples que são importantes se fazer dentro de uma empresa ou dentro de uma fazenda. Bom, façam todas as suas anotações, né, de planejamento. Nem tudo que você anotou você consegue fazer, às vezes, naquele determinado dia, mas não deixe para fazer, né, lá na frente, faça sempre no dia seguinte. E sempre planeje, mesmo planejar, organizar, coordenar. Sempre estar procure fazer suas coisas sempre no período da manhã. Eu falo, planeja a sua vida sempre no período da manhã e aí as coisas vão fluindo de forma natural. E me conta um pouquinho, você trabalha com a família, né? Como é trabalhar com a família, né? Que força vem essa? Você trouxe já o seu pai aí algumas vezes na sua fala. Que força é essa e que desafios também são esses, né? Porque como tudo também tem o ônus e tem o bônus. Como é que é trabalhar em família e também preparar a própria sucessão que vai vir depois de você? Bom, trabalhar em família, lógico, tem seus ônus e bônus, mas a gente trabalha de uma forma bem tranquila. A gente sempre ouve a opinião do outro, a gente senta, conversa, amadurece, né, algumas decisões. Nenhuma tomada de decisão dentro ali do processo é feita sozinha. Algumas coisas a gente precisa sim fazer, né, alguma tomada de decisão imediata a gente tem que fazer, mas processos a médio e longo prazo a gente sempre senta, conversa, reúne, entra em consenso e vê a melhor opção ali para o manejo da lavoura ou da parte da pecuária também. E vocês já trabalham também a sucessão familiar? Você tem 2 filhas, né? Isso, tenho 2 filhas. Elas, sempre que possível, elas vão para a lavoura e eu não forço nada, sempre de forma muito lúdica, mas elas gostam do campo. A minha mais nova, ela sempre pergunta, né, quantas caixas de batata se planta no alqueire e quanto que vai num caminhão, e pergunta dos bichinhos ali, quais são os bichinhos bons, quais são os ruins para a lavoura. Então, a gente vai explicando, né? E se for da vontade dela e da vontade de Deus, elas vão seguir o caminho, senão... Como é que vocês fazem com a batata doce que não é comercializada, né? Até para evitar o desperdício e vocês aproveitam o produto como um todo, né? Bom, a gente faz o mercado de mesa, né? Tanto o mercado interno quanto o mercado externo. Aquelas batatas que têm um dano mecânico ou que são muito graúdas ou muito miúdas, a gente deixa para alimentação animal. E também a gente vende para a indústria, para a produção de amido e farinha. Muito interessante. E como é que funciona a sustentabilidade dentro da sua propriedade, né? Vocês olham já para a sustentabilidade? Vocês trabalham com algumas técnicas? Eu sempre falo isso lá para o pessoal, para os funcionários, que a gente tem que olhar o nosso solo, não é o que está em cima, é o que está embaixo, né? A gente tem que cuidar do nosso solo, porque é ele que vai devolver tudo que a gente tem hoje, é o que a gente vai produzir, né, e entregar para o consumidor final. A gente tem que tratar do solo. E de que forma que a gente trata do solo? Fazendo a rotação de culturas, aplicando insumos biológicos, fazendo a calagem, né, não deixando o solo descoberto, então sempre fazer ali a adubação verde. Então são algumas práticas sustentáveis que a gente coloca dentro da fazenda que consequentemente vai nos trazer benefícios futuros. Muito legal. E você tem alguma tecnologia que vocês usam hoje no campo, alguma ferramenta ali que facilite o trabalho, que você possa até indicar? Aqui, afinal, você está inspirando outras mulheres que ou estão no seu caminho ou estão querendo começar a trilhar um caminho que você já trilhou, né? Bom, eu acho que a utilização de insumo biológico hoje como se diz, é o pulo do gato, né? São ferramentas ali que auxiliam a utilização de defensivos agrícolas, mas que aumentam a produtividade por conta de você não perder tantos frutos ali por conta de danos que os insetos causam, né?
por conta de nematóides também, que pode ter no solo. Então, essas ações de utilização de insumos biológicos, eu acredito que são de suma importância ali para dentro da propriedade. Lucy, você imaginava ser CEO de uma empresa? Se você olhasse para trás e pudesse conversar com a Lucy lá de trás, você falaria alguma coisa para ela? Onde você está hoje, hein? Porque não me imaginava, né, fazer parte desse universo de protagonismo feminino mesmo dentro do agronegócio. E eu falo que as coisas elas vão surgindo, as oportunidades elas vão surgindo, não é por acaso, não é coincidência, mas eu acho que é um trabalho que a gente vem fazendo ao longo, né? Todo dia você faz um pouquinho e você não faz pensando só em si, você faz pensando em outras pessoas também e as coisas chegam de forma natural. Ah, que bom. Uma linda trajetória, Lucy. Adorei conhecer um pouquinho mais você e pegar todas essas dicas. Obrigada pela participação aqui com a gente. Eu que agradeço. Bom, agora eu tenho um recado para você, mulher do agro. A gente também quer conhecer a sua história, é fácil. Basta acessar o QR Code na tela e preencher o formulário. Quem sabe você não é a próxima a estar aqui comigo compartilhando a sua trajetória. E no próximo bloco vamos entender como as queimadas afetam silenciosamente a saúde do solo e o que o agro pode fazer para proteger a sua produtividade. A gente volta já já.